Con nosotros nuestro hermano William Soto Santiago. Fuerte aplauso para él. Bom dia aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e a todos os ministros e suas congregações que se encontram reunidos nesta ocasião nas diversas nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, também sobre mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nos abra o entendimento e as Escrituras para compreendermos a palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Reverendo Carlos Villegas e Filhos, recebam as minhas condolências e as desta congregação pela partida da sua esposa, Leida Saavedra Montoya de Villegas, de Boa Ventura, na Colômbia. Que Deus console vossos corações pelo seu Espírito e lhes traga o pensamento das promessas de Deus, de que quando um cristão morre, passa ao paraíso e continua vivendo lá no paraíso, no corpo angelical, até a vinda do Senhor ao paraíso, para trazê-los com Ele na sua vinda e ressuscitá-los em corpos físicos glorificados, como o corpo glorificado que Cristo tem. E para nós que estivermos vivos, nos transformará conforme a sua promessa, para depois irmos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Que estas palavras, a palavra de Deus, seja de consolo para os vossos corações. Reverendo Carlos Villegas, seus filhos e demais familiares. Para esta ocasião, a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz está executando os fóruns judiciais internacionais, novas propostas para a prevenção e sanção do delito de genocídio como parte do projeto Justiça para a Paz. O primeiro fórum se realizou na Colômbia durante o mês de setembro de 2014. O segundo, durante o mês de novembro de 2014, na Argentina. E no próximo dia 20 de fevereiro estará se desenvolvendo no Instituto da Judicatura Federal do México, com a ajuda de Deus. Pedimos a todos os coordenadores e ativistas dos diferentes países que desejarem participar, que entrem em contato com a licenciada Gabriela Lara, diretora da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, já que as vagas são limitadas e necessitamos saber o quanto antes para apresentarmos a lista oficial dos que entrarão nos eventos. Também quero recordar a todos os presentes que amanhã, a partir das 10 horas da manhã,
teremos um ato especial da comemoração do Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, no Capitólio do estado do Texas, em Austin, Texas. É importante sermos pontuais e cumprirmos com todas as recomendações que nos foram dadas pela equipe organizadora. Em continuação, quero compartilhar com vocês um vídeo que resume os fóruns judiciais internacionais e resume também sobre o avanço do projeto Marcas para Não Esquecer. Assim, sigam adiante com os vídeos. Com a sua permissão para que possam ver. O Dr. William Soto, pacifista internacional, promove seu projeto Justiça para a Paz através da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. E como parte dessa iniciativa está realizando nas principais cidades do mundo os fóruns judiciais internacionais e nacionais. Novas propostas para a prevenção e sanção do delito de genocídio, com o fim de gerar pensamento crítico construtivo em torno da política criminal nacional e internacional com respeito ao genocídio como crime capital. Um dos objetivos deste projeto é promover as discussões no âmbito judicial, político, acadêmico e social a respeito da conveniência de atualizar a Convenção para a Prevenção e Sanção do Delito de Genocídio de 1948, assim como o Estatuto de Roma de 1998 e demais normas correlativas. A minha proposta intitulada Justiça para a Paz tem como premissa fundamental prevenir o delito e, particularmente, o crime internacional de genocídio. A importância da educação cimentada em valores e princípios constitucionais, cujo eixo central é o respeito da dignidade humana. A Colômbia foi a sede escolhida pelo Dr. Soto para a realização do primeiro Fórum Judicial Internacional e 14 juristas de 7 países latino-americanos formaram o painel de especialistas que dissertaram e aportaram seus conhecimentos na Universidade Livre de Bogotá, de 21 a 23 de setembro de 2014. Quando nos convidam a falar sobre genocídio, como bem disse o Dr. Soto, nos convida a falar sobre o delito capital, sobre o delito mais atroz, sobre aquelas multiplicidades de ações contra os povos. Se chega à perpetração de um genocídio porque previamente se instalou, sobretudo desde o Estado, discursos sobre o ódio, discursos que buscam discriminar, que buscam desumanizar a um setor da população, do qual, por suposto, a Shoah foi um exemplo pragmático. Nenhuma sociedade está isenta do risco de viver sem conflitos que dão lugar a atrocidades como genocídio. A visão global de hoje exige de nós irmos mais além do nosso compromisso efetivo com a humanidade
fazendo os nossos habitantes conscientes de que os massacres e genocídios estão bem próximos de nós e dizem respeito a nós. Corresponde ao Estado constituir a prevenção e sanção do genocídio mediante uma legislação penal interna que sancione drasticamente esse delito com uma boa disposição e cooperação internacional e, finalmente, mediante a educação e repressão de condutas que, mesmo que, reitero, na aparência são menos graves, constitui a semente da iniciativa que conduzem à limpeza étnica e ao genocídio. No caso colombiano, em 1991, se reconheceu pela primeira vez os direitos dos povos indígenas. Segundo a Corte Constitucional, os povos indígenas estão em risco de serem exterminados física e culturalmente. É fundamental, no âmbito internacional, que se considere o tema dos etnocídios, as desaparições de grupos vulneráveis, como os imigrantes em seu trânsito da América Central ou desde a América do Sul até os Estados Unidos, eles são forçados a trabalharem para os grupos delinquenciais. E, sem dúvida, não se viu a reação legislativa dos governos para tipificarem estes delitos em sua curta dimensão. O genocídio cultural relacionado com atos cometidos com intenção de impedir membros do grupo utilizar seu idioma para praticar sua religião, sua atividade cultural própria do grupo. Não está previsto no Estatuto da Convenção, mas sim no Código Penal paraguaio. Do mesmo modo como o nosso direito humano é protegido para o crime de assassinato e numa escala industrial o crime de genocídio, assim também o direito que a terra tem à vida requer a implementação do crime de ecocídio como ato punitivo internacionalmente sancionável pela Corte Penal Internacional. Na minha experiência nessa temática, poucas vezes vi congressos como este, seminário como este, onde a sociedade civil toma nas mãos para pedir reformas importantes no sistema internacional. Essa dimensão axiológica une a todos nós. O Salão de Atos da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, foi o cenário do segundo Fórum Internacional Novas Propostas para a Prevenção e Sanção do Delito de Genocídio em novembro de 2014, dando continuidade ao projeto Justiça para a Paz do Dr. William Soto Santiago. O delito de genocídio na Colômbia incluiu os grupos políticos como sujeitos passivos de conduta penal. Isso, sem dúvida, constituiu uma importante ampliação do marco de proteção estabelecida pela Convenção para a Prevenção e Sanção do Genocídio. O que traz uma boa educação? Uma educação simétrica universal, como único meio pacífico, traz liberdade, traz livres pensadores, traz possibilidades, traz reinserção. E o que poderia manifestar essa cidadã equatoriana e essa cidadã do mundo, que compartilha com o que foi dito pelo embaixador Soto, que a educação é um poder e definitivamente é o maior dos poderes. Com a educação podemos prevenir, com a educação logo podemos sancionar. E com relação à atrocidade genocida, o movimento estudantil é uma resposta muito interessante. Por isso, hoje convido a todos a responderem do seu modo, frente à sua comunidade particular, o convite que estendo à comunidade estudantil para que essa ratificação se materialize no esforço para consolidar o nosso próprio movimento. Temos a responsabilidade e desafio de encarar o futuro e encontrar melhores caminhos, formar jovens hoje estudantes, mas os futuros dirigentes, defensores dos direitos humanos, com regras éticas e humanísticas. Quando tens ações, simplesmente podes demonstrar a verdade e tens direito a saber a verdade. Então, com essas ações, os casos sem solução que podem ser reabertos. A justiça desde uma corte pode chegar até um lugar. Às vezes não, às vezes sim. Às vezes demasiado tarde, às vezes nunca. Mas embora não haja justiça, conheces a verdade. E por que isso é importante?
Este é o século XXI. Este é o templo do pluralismo. E não é mais monopólio para teus professores. História não é monopólio para teus professores e teus políticos. Necessitamos democratizar a memória, libertar a memória da influência política, deter a intenção de que a memória sirva diariamente às necessidades políticas, senão que sirva às pessoas. Então, diremos que o delito de genocídio é um atentado contra um ente, um grupo humano ou um ente, e tenha certa identidade. Então, protegeria o delito do genocídio se um ente humano dotado de certos traços que lhe dá identidade e coerência, o que denomino traços coercionantes. Esta proposta é a proposta mais ampla do senhor embaixador mundial da paz. Cada vez que nós realizamos um desses fóruns judiciais internacionais sobre as novas propostas para a prevenção e sanção do delito de genocídio, afloram no debate acadêmico novas interrogações, cujas respostas darão corpo aos projetos dos que estamos trabalhando arduamente. Trabalho que realizamos de forma altruísta e por amor ao próximo. Tudo para criar uma cultura de paz que redunde no bem-estar da família humana. No marco dos fóruns judiciais, as delegações internacionais realizaram uma visita oficial nas Cortes e Tribunais Supremos de Justiça. Na Colômbia, visitaram a sede da Corte Constitucional e da Corte Suprema, onde os assistentes foram recebidos pelos presidente da Corte Constitucional, o magistrado Luiz Ernesto Vargas Silva, e pelo presidente da Corte Suprema, o magistrado Luiz Daniel Miranda Porbas. Na Argentina, os magistrados e diplomatas visitaram o edifício sede da Corte Suprema da Argentina e foram recebidos pelo honorável magistrado Juan Carlos Maqueda. A Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz está organizando para o mês de fevereiro o terceiro Fórum Judiciário Internacional no México e fez a convocação internacional aberta para o público em geral, aos membros da judicatura, aos organismos de controle, profissionais de direito e às comunidades universitárias. Marcas para não esquecer é um projeto promovido pela Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, iniciativa do seu embaixador mundial, Dr. William Soto. Atualmente, este projeto está sendo acolhido por diferentes países da América Latina e consiste na fabricação de placas comemorativas que contêm as marcas das palmas das mãos do sobrevivente e seus descendentes. Posteriormente, as placas são expostas em diferentes instituições educativas, sociais, governamentais e culturais para que gerem ações em defesa dos direitos humanos e pela paz. Este projeto busca promover ações em diferentes campos. No campo governamental, diplomático, político, acadêmico e cultural, com a finalidade de que este crime internacional não se relativize, não se minimize e nem seja esquecido. Manter vivo o testemunho dos sobreviventes do Holocausto como uma forma de prevenir a reintegração do capítulo mais sinistro da história humana. Marcas para não esquecer
sem dúvida alguma, é uma ferramenta a mais que põe à disposição da humanidade o esforço de homens e mulheres que trabalham para que se inculte nas gerações futuras os ensinamentos sobre um período tão vergonhoso. Porque todo esforço é pouco para contribuir com uma cultura de tolerância em uma sociedade em que fique erradicada toda a discriminação. Celebro a ideia da Embaixada de Ativistas pela Paz através da magnífica ideia Marcas para Não Esquecer, que ficará impregnada para sempre no coração da nossa sede legislativa. Porém, somente temos de lembrar os nomes de Senhor Arnica, os nomes de Sudão, os nomes de Ruanda, nomes da Síria no dia de hoje, para recordar que estamos a um passo do genocídio. O Holocausto deve nos lembrar sempre de certas verdades que, se esquecidas, poderão destruir a civilização. Como países e como povos irmãos, sempre estaremos unidos na busca do desenvolvimento e na defesa dos direitos humanos. Obrigado. Conhecemos este projeto que tem por missão reconhecer o legado dos sobreviventes do Holocausto, um capítulo doloroso que definitivamente nos deixou lições que não devemos de esquecer, senão, contrariamente, divulgá-la para que mais pessoas tomem conhecimento do respeito à vida, à tolerância e à paz. E o que mais me mantinha como signo de vida na Shoah era, como mensagem, a mensagem da esperança. E sempre é possível que a vida sobreviva. Sempre é possível que a vida prevaleça. Este projeto foi criado com 5 principais propostas. Primeira, manter vivo o testemunho dos sobreviventes do Holocausto e, de maneira simbólica, representar neles todas as vítimas dos genocídios. Segunda, dar a conhecer as lições universais que deixou essa etapa tão escura e que dividiu a história da humanidade, mostrar ao mundo até onde pode chegar a intolerância e a discriminação, a violência e o controle absoluto do poder por parte de um determinado grupo. Terceira, identificar as causas e circunstâncias que propiciaram o Holocausto e outros genocídios, para se ler esta forma de detectar o alarme indicativo de um novo crime internacional contra a família humana. Quarta, educar para a paz. Um dos mais notáveis ensinamentos do Holocausto como paradigma do genocídio é porque a educação, como uma simples transferência de conhecimentos, é insuficiente e que se precisa de formação de valores e direitos humanos para formar seres humanos integrais
integrais e trabalhem por ela. E, finalmente, este projeto busca fomentar ações em diferentes campos, no campo educativo, governamental, diplomático, político e cultural, com o fim de que este crime internacional não se relativize, não se minimize e nem seja esquecido. Dejé de ser una persona normal como ustedes. Que nunca más se repite lo que pasamos nosotros. Persona normal como ustedes. Que nunca más se repite lo que pasamos nosotros. Ya pudimos ver los trabajos que la Embajada Mundial de Activistas Assim, por la Paz podemos ver está llevando a cabo, los cuales os trabalhos que a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz está executando, os quais em todo o tempo têm sido um êxito. que E vocês, respaldan estos que trabajos apoiam estes trabalhos, tienen una partecita en la têm uma victoria partezinha que se está na vitória que está se tendo. sigan las instrucciones Sigam as fueron instruções dadas para mañana, que foram dadas para o dia de amanhã, actividades para as que se llevan a atividades cabo, que serão y realizadas. todo saldrá bien. E tudo sairá bem. Para esta ocasión Para esta ocasião, leemos leiamos San Mateo, em São Mateus, capítulo capítulo 16, versos 13 do versículo al 20. 13 até o 20. Llegando Jesús a la región de Cesarea de E Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, discípulos, interrogou seus discípulos, dizendo: ¿quién dicen los hombres Quem que os es el homens Hijo? dizem ser o Filho do Homem? Ellos dijeron, E eles disseram: unos uns, Juan el Bautista, João o Batista, otros outros, Elías, Elias, y e outros, Jeremías Jeremias, o alguno. ou um dos profetas. Él les dijo, Ele lhes disse: ¿y vosotros E vós, quién decís quem que dizeis soy yo?
que eu sou? Respondiendo Simón Pedro, dijo: E Simão Pedro respondendo disse: Eres el Cristo, Tu és o Cristo, Hijo del Dios o vivo. Filho do Deus vivo. Entonces le respondió Jesús: E Jesus respondendo disse-lhe: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. y a ti daré las llaves del reino E de los cielos. eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou que a nadie dijesen aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, que Dios o bendiga Cristo. nuestras almas con su palabra y nos permita Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. estos días estamos Nestes dias, en el estudio bíblico nós estamos estudando de los 4 títulos os 4 títulos de filho de Jesús, de Jesus. 4 títulos de hijo de Jesús, Os 4 títulos de filho de Jesus. del hombre, Filho do homem, hijo de Abraham, filho de Abraão, hijo de David filho de Davi e hijo e de Dios. filho de Deus. Hoy nos toca Hoje nos corresponde estudiar sobre el título de hijo estudar sobre o título de Dios. de Filho de Deus. Pueden tomar asiento si tienen Queiram voluntad. assentar-se, tenham a bondade. Hijo de Dios. Filho de Deus. Ese título Esse título lo coloca a Cristo como coloca heredero Cristo como de los cielos o y de herdeiro la tierra, dos céus e da terra. como el título de hijo Com de o título de Filho de Abraão, coloca el Mesías de príncipe, coloca o Messias príncipe como o herdeiro prometida, da terra prometida a Abraão, o sea, ou seja, toda Canaán. toda Canaã. Y el título de hijo de David, O título de Filho de Davi Mesías de príncipe, coloca o Messias príncipe, al ungido, Cristo o Messias ungido, como o herdeiro trono y el reino do trono e do reino de Davi sobre Israel. y E el título de hijo o de Dios título de Filho de Deus coloca a Cristo como el heredero coloca Cristo como de los cielos y o herdeiro dos céus e da terra, de la creación. de toda a criação. Cristo como hijo de Dios Como Filho de Deus, es el heredero Cristo, então, de toda la é o herdeiro de toda a criação. y por el consiguiente Consequentemente, el derecho a tomar é el quem título tem o de direito propiedad de tomar o título de propriedade Adán que Adão tinha dio el título de propiedad, e perdeu esse título de propriedade da vida eterna. título de propiedad O de título toda de la propriedade de toda a herança de Deus que tuvo Adán que Adão teve em sua mão. Mas quando ese título ele de pecou, propiedad regresó esse título de propriedade voltou à mão direita de Deus. Deus o recolheu. y ya Adán no podía E então Adão já não podia mais viver fisicamente por eso murió eternamente. 130 Por isso é que morreu años. aos 930 anos de idade. Ahora encontramos que había muerto
Assim vimos que morreu para a vida eterna física ao pecar. aunque 930 años Embora quisiera vivirlos, qualquer um gostaria de viver 930 anos, un milenio, un poquito menos, isso seria como um milênio, um pouquinho menos. vivir muchos Mas o importante não é viver muitos anos nesse corpo físico mortal temporário, senão garantir o nosso futuro eterno no reino de Cristo. no hay otra forma E não há outra maneira para asegurar para assegurarmos nuestra alma a nossa alma para toda la eternidad. para toda a eternidade. El alma A alma es lo que en realidad es é o que realmente a pessoa é, viviente. alma vivente. El ser humano es O ser humano alma, é alma, es espíritu, espírito cuerpo. e corpo. El espíritu es un O cuerpo espírito angelical, é um corpo angelical, um corpo de outra dimensão, uno de los espíritus. do mundo dos espíritos. Y el cuerpo físico es O la corpo casa físico é a casa terrena, que uno vive onde o ser humano vive nesta terra y obra en esta tierra, e atua por um tempo nesta terra. y las personas no saben cuándo As pessoas não sabem su vida, quando acabará a sua vida la terrena, vida del cuerpo. a vida do corpo físico. Por eso es E por importante isso é tão importante asegurar nuestra assegurarmos o nosso futuro eterno com Cristo no seu reino eterno, Él es el único porque Ele que restaurar el ser humano. é o único que pode restaurar o ser humano à vida eterna. La vida eterna es lo más A vida importante. eterna é o mais importante para todo ser humano. De nada le vale a De nada la persona vivir en esta tierra. valeria uma pessoa Yo dice, ter vivido nesta terra e dizer: después no tener esperanza eu desfrutei em viver nesta terra, eternamente e depois não ter esperança para viver eternamente. con un Ela se conformou de vida, com um grãozinho de vida, por un granito de arena. como se fosse um grãozinho de areia. Cuando hay Quando há millones y millones y milhões e milhões de anos intermináveis para vivir en el para se viver de Dios, com Cristo nosso Salvador nuestro Salvador. no reino de Deus. Estamos en esta tierra pasando Nós por estamos etapas de prueba. nesta terra passando por uma etapa de prova. Salió Assim como Israel saiu do Egito rumbo a la tierra rumo à terra prometida y estuvo 40 años e esteve passando por essa pasando etapa por de esa prova etapa de prueba, por 40 anos. muy pocos, E muito poucos passaram à terra prometida. así también Assim também será sucederá con todos los seres humanos com que todos os seres humanos a este que viveram neste planeta Terra. Muito poucos passarão vivir a viver eternamente el reino. no reino de Deus. Pero lo importante Porém, o importante sea uno é que você seja um dos que eternamente en el reino. viverão eternamente no reino de Deus. Es importante conocer É importante viviendo conhecer esta tierra. o porquê estamos vivendo nesta terra. Se você ¿Cómo fue se examinar, aparecer en esta tierra? dirá: como foi possível Por la ciencia que eu aparecesse nesta terra? E pela ciência dizem, pela união de papai e mamãe, pues, de un óvulo de mi madre através de um óvulo da minha mãe e um espermatozoide do meu pai, eu apareci. estaba en los lomos de su padre. Pero antes, Você estava nos lombos do seu pai. eternamente, Porém, cada persona que formaría antes disso, la iglesia del Señor eternamente, sería parte de la iglesia del Señor cada pessoa que formaria a igreja do Senhor Jesus Cristo y ahora no lo puede recordar. estava eternamente em Deus
e seria parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. como un pensamiento. E atualmente não pode recordá-lo. Não pode compreender isso. Porém, estava em Deus como um pensamento divino, ou seja, que nós estávamos na mente de Deus, pelo qual nós somos eternos, porque Deus e os seus pensamentos são eternos. De la eternidad. Por eso es que los creyentes en Então nós viemos da eternidade, por isso é que os crentes em Cristo são redimíveis, para serem restaurados, consequentemente, à eternidade. Essas são as ovelhas do Pai, das quais Cristo falou, que foram dadas a Ele para que as buscasse e lhes desse a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. E no capítulo 8, no versículo 47, nos diz: quem é de Deus? Ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus? Ele também disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E disse ainda que essas pessoas que ele representou em ovelhas são as ovelhas do Pai, que foram dadas a Cristo para que as buscasse e lhes desse vida eterna. Estas são aquelas pessoas que tinham de vir à terra com vida eterna no tempo de Adão, como descendentes de Adão, o qual teria de esperar até um certo momento, quando a árvore da vida, que é Cristo, se fizesse carne. E através de Cristo, a árvore da vida, os filhos e filhas de Deus viriam. Ou seja, que nós já teríamos aproximadamente 6.000 anos se não tivesse ocorrido o problema lá no Jardim do Éden. Embora os filhos não viriam todos de uma vez em um ano, senão de etapa em etapa. Porém, esse foi um problema que houve lá, e Deus o resolveu lá com Adão. O importante é que nós estamos aqui com um propósito e para um propósito divino. Quem vive nesta terra e morre sem conhecer o propósito divino, passou pela terra, onde teve a oportunidade de tomar da água da vida, da fonte da água da vida que é Cristo, e não o fez, perdeu a oportunidade mais importante da sua vida, a qual transcende a vida eterna. Em São Mateus capítulo 16, Cristo perguntou: de que vale o homem se ganhar todo o mundo e perder a sua alma? 16. De nada serve ao ser humano viver nessa terra se não recebe a vida eterna.
a sua vida seria de cualquier otra como a vida de qualquer outra coisa da terra. Pero la vida Mas a vida humana es importante é importante y cada persona tiene el derecho e cada pessoa tem o direito de escuchar el Evangelio y recibir a Cristo como su de ter essa oportunidade de ouvir suficiente o Evangelho Salvador. e de receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para isso, Cristo veio à Terra para morrer e nos dar a oportunidade da vida eterna. Yo he aprovechado esa oportunidad Eu aproveitei esta oportunidade. E quem mais? Cada um de vocês também. y lo grande de haber E o maior de havermos aproveitado esta oportunidade, viviendo eternamente nós compreenderemos quando estivermos vivendo eternamente com Cristo reino no seu reino eterno. eterno. Va a ser tan grande la alegría, la felicidad que tendremos cuando E a alegria e a felicidade eso serão suceda, tão grandes que le agradeceremos que a Cristo, quando virmos isto acontecer, el que teremos de agradecer a Cristo a su reino. que nos tenha chamado ao seu reino. En el capítulo 16 les dije de San Mateo, Em São Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 em diante, nos diz: en adelante dice entonces Jesús, Então disse Jesus aos seus discípulos: si alguno quiere venir a mí, Se alguém quiser vir após mim, pos de mí, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. porque todo el que Porque quiere salvar su vida la perderá, y todo el Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. de mí la hallará. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Si ganare todo el mundo, Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? recompensa dará el hombre por su Ou o que o homem dará em recompensa da sua alma? vendrá en la gloria Porque de o su Filho do Padre. Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo E el de mundo? que vale ao homem se ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Se conformó con De una nada lhe vida de serve, pois se conformou com uma vida, 55, 100 años, digamos, de 50, 75 ou 100 anos, comparado con el milenio. mas isso, comparado com o milênio, Es casi una décima parte o que é? de la vida. Digamos que é quase uma 10ª parte da vida. E se o compararmos com a eternidade, Billones y billones, isso seria trilhões e trilhões de vezes menor. veces E mais ainda, más pequeño. Es más, no tiene número não tem números para decir lo dizermos pequeño que es. o quão pequeno é. La vida eterna es lo más importante. A vida eterna é o mais Por eso fue que importante. Cristo vino. E foi por isso que Cristo veio, para nos dar a vida eterna. El único que lo podía O hacer, único que podia fazê-lo, porque él tiene la exclusividad. porque ele tem a exclusividade da vida eterna. Ninguna otra persona puede Nenhuma dar outra vida pessoa eterna pode dar vida eterna al para o ser humano. solamente Somente Jesucristo, Jesus Cristo, el cual o dijo, mesmo que disse: yo soy Eu el sou camino, o la caminho verdad y la vida. e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. San Juan, capítulo São 14, João, verso 6. Capítulo 14, versículo 6. A Dios. Aunque otras personas dicen todos los caminos llevan a Dios. Eso es lo que algunos imaginan. Não há outro caminho a Deus, embora algumas pessoas digam: todos os caminhos levam a Dice Deus. que Él es Isso é o que algumas pessoas imaginam. Porém, Cristo diz que Ele é o caminho. Portanto, há outras pessoas pero ese es camino.
que fizeram para si hay outros caminos que al hombre caminhos. le parecen correctos, pero Mas esses caminhos não levam a Deus. a Cristo lleva. Há caminhos que ao homem lhe parecem corretos, mas nenhum caminho Cristo es el camino angosto. que não seja Cristo leva o ser humano a Y el Deus. verso 13 en adelante, Cristo é o caminho estreito de São Mateus capítulo 7, do versículo 13 em diante. de San Juan capítulo 14 verso E o 6. caminho que leva à vida eterna, do capítulo 14 de Si el São ser João, humano quiere vivir eternamente, versículo 6. hay un camino para E se o ser humano quer viver eternamente, há um caminho para tomar eternamente. e viver eternamente. Es Jesucristo, É el Hijo de Dios. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesucristo, Jesus Cristo, antes de estar en carne humana, antes de estar em carne humana aqui na terra, era aquel que le aparecía a Adán era aquele que aparecia para Adão y hablaba con e falava com ele todos os dias. él. Era la visita más importante que Adán. Era a visita mais importante que Adão recebia. Era el mismo Era que o le mesmo que apareció apareceu para Abel, a Abel y le dio la revelación lhe deu a revelação de que era sangre de que era o sangue lo que se requería para la persona o requerido para a pessoa recibir receber el o sus perdão pecados ser recubiertos, por lo cual él ofreció a e Dios seus un pecados serem cordero cobertos, pelo qual y agradó a Dios y fue aceptada. Abel ofereceu um sacrifício, um cordeiro a Deus fruto del campo, e o agradou. y Dios no lo aceptó. E a sua oferta foi Porque por los aceita. frutos del campo Caim ofereceu frutos do campo a se Deus cubría el pecado. Es e Deus não aceitou, sangre. porque com os frutos do campo Sin não se derramamiento cobria o de sangre, pecado. no se hace remisión, dice É com el sangue. apóstol Pablo en Hebreos. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, nos capítulos 8, 9 e 10, nos diz Es de lo que nos que habla. sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Y por eso es que Cristo, Por isso é que, em São Mateus, no San capítulo Mateo, capítulo 26, versículos 26 ao 29, 29, dice en la última cena con sus discípulos, na última ceia de Cristo com seus dando gracias discípulos, al Padre por el pan, ele dando graça ao Pai pelo pão e o partindo e dando aos discípulos, lhes disse: de Comei dele todos. comer, este es mi cuerpo, Isto é o meu corpo, que por muchos es partido, que é partido por en mi muitos. cuerpo, representando su cuerpo en el pan, porque él había dicho: yo soy el pan de vida, el que come de este pan vivirá eternamente. Isto é o meu corpo, representando seu corpo no pão, porque ele havia dito: Eu sou o pão da vida, quem come deste pão viverá eternamente. Creer, E comer do pão que é Cristo é crer. para creer en Cristo Crer, portanto, como el pan, usa sua fé un pan literal, para crer em Cristo como o pão de vida eterna. el pan Não é um pão literal, que él partió y dio a su mas representou seu corpo no pão dio a Dios, que ele partiu e deu aos seus dio discípulos. gracias a Dios, E em seguida, tomando o cálice de vinho, diciéndoles deu graças a Deus e deu aos discípulos, lhes dizendo: del nuevo pan, Tomai dele que todos, por muchos porque es isto é o derramado sangue para remisión de los pecados. do novo pacto que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. Ele representou o seu sangue no vinho, mostrando que seria Llevaría a cabo la o sangue remisión del ser humano, com o qual ele efetuaria a remissão do ser humano, remitía los pecados remeteria os pecados, como el cloro remite do la mesmo modo como o cloro remete tinta, a una mancha de tinta. tinta se Uma mancha hace de cloro tinta y desaparece. lhe acrescenta cloro e ela La desaparece. remite a lo que era antes, Remete-a ao que era antes, en lo original. ao que era originalmente. Y E la sangre de Cristo, o sangue pecado es de Cristo, echado en la sangre de Cristo, quando o pecado é jogado no sangue de lo Cristo, regresa al origen. o remete, o retorna El diablo que
ao original, ao diabo, que foi o originador do pecado. y no Tão simples assim. ve Dios más E Deus não vê mais os los pecados pecados de la persona. da pessoa. Antes con los sacrificios de animalitos era solamente Com os cubierto. sacrifícios de animais antes, Porque no tienen eram somente cobertos, porque os animais não são perfeitos, porque não têm alma. era el tipo y figura. Têm somente corpo e espírito. Y Mas aquilo era tipo e figura de Cristo e seu sangre que nos sacrifício limpiaría de todo pecado. e seu sangue, que nos limparia El de antiguo todo pacto, el pecado. Antiguo Testamento es tipo y figura del nuevo pacto. Todo lo que está allá en el Recordem que o antigo pacto, o Antigo Testamento, é tipo e figura do novo pacto. Tudo que estava lá no antigo pacto, correspondiente vemos na forma correspondente no novo pacto. A sombra não é a realidade, é tipo e figura. es É o que representa algo representa algo que es real. que é real. Y ahora el sacrificio de Cristo E es agora, lo que o es sacrifício de Cristo é o que é real sacrificios. e que foi representado naqueles sacrifícios de Por eso Juan animais. el Bautista, cuando vio a Jesús, Por dijo, isso, quando João Batista viu a Jesus, "Cordero de disse: Dios que Eis aqui o Cordeiro de quita Deus el que pecado del tira mundo". San Juan, o pecado do mundo. São João capítulo 1, 25 do versículo 27 ao 36. al 36. Es importante entender É importante quién entendermos es Jesucristo, quem é Jesus Cristo, el Hijo de Dios. o Filho de Deus. Porque el Porque Hijo de Dios vino para o Filho de Deus veio buscar y salvar para buscar e salvar o ser humano, a las ovejas que la as Padre dio, ovelhas que o Pai lhe deu, para que las busque y les dé para que as busque e lhes dê a vida eterna. el Hijo de Dios, Cristo en su cuerpo angelical. O Filho de Deus, Es el ángel de la Cristo paz no que seu apareció a corpo Moisés en angelical, aquella é o anjo do pacto que apareceu y para en otra Moisés ocasión apareció en forma naquela coluna de de un fogo. hombre, pero de otra dimensión. Apareceu em outra ocasião na forma de um Y a homem, diferentes mas de outra hombres de dimensão. Dios, profetas, también le apareció E como também en apareceu forma de un hombre, aos profetas era e a un diferentes ángel de homens, Jehová, como a Manoá, Cristo, na forma de um homem e de um anjo. Era um anjo, en su o anjo do cuerpo Senhor, o qual é Cristo, Filho de angelical, Deus, mismo que le apareció no seu corpo angelical. en el capítulo 5, O mesmo que apareceu a Josué no capítulo 5 verso 13 en adelante, do livro de Josué, versículo 13 em diante, Josué, com uma espada na mão. Josué lhe perguntou: Tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? Este varão lhe respondeu: Não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. E então o adorou. E por que o anjo permitiu que o adorasse? É porque esse anjo é Cristo no seu corpo angelical. É o anjo do pacto. Por isso, no último jantar, ele diz que o seu sangue é o sangue do novo pacto, porque ele é o anjo do pacto que deu a lei a Moisés lá no Monte Sinai. E depois ele veio em carne humana para estabelecer o novo pacto que ele tinha prometido no capítulo 31 de Jeremias, do versículo 31 ao 36. Jesus Cristo é a pessoa mais importante no céu. Jesus Cristo, no seu corpo angelical, é a imagem do Deus vivente, o corpo angelical de Deus. Todos aqueles que disseram ter visto Deus estiveram vendo a Deus no seu corpo angelical, o qual, em algumas ocasiões,
lhes aparecia na forma de coluna de fogo, un hombre de otra dimensión, e em outras aparecia na forma de um homem de outra dimensão, um corpo teofânico, uma teofanía. teofania. Encontramos a mano también en el capítulo 13 del libro de los jueces, a quien le apareció a él y a su esposa. Também vemos no livro de Juízes, no capítulo 13, Dijo que Manoah, o anjo de Deus que apareceu a Manoá e a sua esposa iba a tener un bebé. Ese fue e disse que ambos teriam um filho. E esse foi Sansão. fuerte. E quando o Espírito de Deus se manifestava nele, Manifestaba en él. se tornava o homem mais Era el forte, poder de Dios en él. pois era o poder de Deus nele. Igual que David. Da mesma maneira, quando Davi Estaba los leones enfrentava os y a leões cualquier otro e a animal que se qualquer llevaba outro una animal vida, que levava uma de suas era ovelhas, cuando el poder de Dios, el Espíritu de Dios se manifestaba isso era en él quando o Espírito para. de Deus, o poder de Deus se manifestava nele, Por eso pudo David para atuar vencer desta al gigante forma. Goliat. Por isso ele pôde também vencer o gigante Golias. Manifestado en ese espíritu en E foi Deus manifestado em espírito un jovencito. em Davi, um jovem. El poder de Dios, O poder de por medio del Deus, Espíritu de Dios, era por meio manifestado do en Espírito diferentes de Deus, profetas de Dios. era manifestado nos diferentes Los profetas de profetas Deus. que encontramos en la Escritura, Os profetas que que vemos hicieron na grandes Escritura, cosas, que fizeram grandes coisas, quando nós examinamos bem, excepto una cosa, eles não fizeram nada, exceto uma coisa: de Dios. se renderam à Pero vontade fíjate de los Deus. milagros que hicieron, esos los milagros los hizo Dios. Mas quem fez os milagres? Y le dijo lo que Os tenía que milagres hablar. foram feitos por Deus Y por Dios meio era do el seu que hacía el Espírito, milagro. o qual lhes dizia o que Por eso tinham de mismo falar. Cristo, E era Deus quem fazia o milagre. Por isso foi que o próprio yo no Cristo hago nada disse: de mí mismo. Eu não faço nada de El mim Padre mesmo. que mora en mí, O él Pai que hace habita las em mim, obras. Ele faz as obras. Perceberam? Era Deus, por intermédio do seu Espírito, Llevaba a quem cabo executava, los milagros. quem fazia os milagres. Por lo tanto, Portanto, Deus, por meio do seu Espírito, do Espírito Santo, o anjo do pacto, foi quem criou os céus e a terra. Por isso é que a Escritura diz que Deus havia falado muitas vezes pelos profetas e que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de tudo. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o herdeiro de tudo, como o Filho de Deus. Ele é o herdeiro dos céus e da terra. E nos diz que era Deus quem falou por meio de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo dizia que ele não fazia nada a não ser o que ele via o Pai fazer. Ele falava a palavra de Deus. Assim também faziam os profetas. Falavam a palavra e os milagres ocorriam, porque era Deus falando a palavra criadora de Deus por meio do seu Espírito Santo através dos profetas. E quando eles falavam, isso era: assim diz o Senhor. E o anjo do pacto é o Espírito Santo. Um espírito é um corpo de outra dimensão. E Cristo, no seu corpo angelical, é chamado Filho de Deus. Quando subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus, no trono celestial de Deus. Esse é o trono celestial de Deus, o trono do Espírito Santo.
subir allá con Ele, su ao cuerpo subir lá glorificado, com o seu corpo glorificado, ya se sentó a la se diestra de assentou Dios, à direita de Deus, como que ele sucedería. disse que San Mateo aconteceria. capítulo 26, No capítulo 26 de versos- São Mateus, versos 64, no versículo 64, encontramos podemos ver que en el capítulo 7, cuando Esteban no livro dos Atos, no capítulo 7, que quando Estevão piedras, estava sendo él dice que apedrejado vio los cielos abiertos, e começaram-lhe a atirar Jesucristo pedras, sentado a la diestra de ele Dios. diz que viu os céus abertos e viu Jesus Cristo assentado à direita de Esa Deus. es una confirmación Ou seja, de que Dios isto Cristo foi uma confirmação sucedió en el cielo. do que Cristo disse que aconteceria no céu. El trono de Dios en el cielo O trono de Deus no céu es el trono donde Cristo dijo que se sentaría. é o trono onde Cristo disse que ele se assentaria. Por E, consiguiente, consequentemente, ele él dijo também disse: no os dejaré solos, Não vos deixarei órfãos, no os dejaré huérfanos, voltarei a vós. a vosotros. Y dijo también, eso está en el capítulo 16, São João, verso capítulo 1 en adelante. 16, do versículo 1 em También diante. dijo en el capítulo de San Juan, en el E capítulo em São Mateus, no capítulo 28, 28, versículo 20, ele San disse: Mateo dice, Eu yo estarei con convosco vosotros todos los días todos os dias, del mundo. até o fim do mundo. Y Mateo capítulo 18, E no verso capítulo 20 18 de dice São que Mateus, versículo 20, ele disse também: dos o tres reunidos Onde dois en ou nombre três de mí, estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. ¿cómo estaría? E como ele estaria? Espíritu Santo, Em Espírito Santo, el ángel del pacto o anjo do pacto que guió al pueblo hebreo, que guiou o povo hebreu, que esteve com Moisés, estuvo en el templo que construyó Moisés, y en el esteve no que templo que construyó el Moisés rey Salomón, construiu, e depois no templo que o rei Salomão construiu, estaría en el templo e logo espiritual estaria de Dios, no templo espiritual de Deus, de Cristo, su que é iglesia. a sua igreja. En y como su iglesia es Na sua igreja e com a sua igreja, é que ele desde el esteve día de Pentecostés, em Espírito Santo en desde o dia de Espíritu Pentecostes. Santo. Essa Y é esa dispensación a de la gracia, dispensação da graça. que por consiguiente Consequentemente, é a es la dispensação dispensación do del Espírito Santo, la dispensación a dispensação del Hijo de Dios, do Filho de Deus, la dispensación a donde es dispensação conocido Jesucristo onde Jesus Cristo é conhecido como Filho de Deus. Por eso, cuando le aparece a Saulo de Tarso en el capítulo 9 del libro de los E por isso, y luego el quando narra apareceu para Saulo de en el Tarso, capítulo 22 y no capítulo livro dos 26 Atos, no del libro capítulo de los 9, Hechos, dice que e que una logo luz o narra más novamente que nos el sol capítulos 22 e le 26 apareció cuando él iba deste en livro, su caballo nos diz que uma luz mais forte do que o sol lhe apareceu quando ia no seu cavalo llevarlos a Jerusalén para presos. Damasco para buscar os crentes em Cristo e levá-los Cuenta presos con esa luz y cae até del caballo Jerusalém. Saulo de Tarso, Quando se encontrou com essa luz luz que lo e deja Saulo de ciego. Tarso caiu do cavalo, Saulo pregunta essa luz o deixou cego. a esa voz que le habla desde la luz. E Saulo perguntou a essa voz que lhe Dice, falava desde a Saulo, luz, Saulo, ¿por qué me persigues? voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Contra el aguijón. Dura coisa é lutar contra os aguilhões. Y Saulo Saulo sabia sabía que ese era la que essa era a mesma y la voz misma columna e a de mesma fuego coluna que de había fogo, aparecido a Moisés mesma luz en la que zarza tinha en el aparecido para Moisés Sinaí. lá na sarça, no Monte Sinai, no Monte Horebe. Y Saulo no le Monte pregunta, Horebe. Señor, Saulo lhe perguntou: ya lo reconoce Senhor, como o reconheceu el Señor. como o Senhor. Senhor, Señor, quem és? ¿quién eres? E da luz essa voz lhe disse: La voz le dice, yo soy Eu Jesús, sou Jesus, a a quem tu persegues. Es que Jesús É porque Jesus está en el Espíritu Santo en medio está
em Espírito Santo, como Filho de Deus, no meio do seu povo. Na dispensação do Filho de Deus, na dispensação da graça, e através dos seus diferentes instrumentos, ele esteve falando, assim como falou lá no Antigo Testamento através dos profetas. Ele esteve falando através dos seus apóstolos, São Pedro e os demais apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, que nós já sabemos que foi para o lugar de onde tinha vindo. E, através dos diferentes mensageiros que Deus enviou entre os gentios, São Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham. Jesucristo, el Hijo de Dios, en el Espíritu Santo ha estado hablando. Jesus Cristo, Filho de Deus, em Espírito Santo, esteve falando através deles de etapa em etapa e chamando as suas ovelhas ao aprisco. E para o último dia, vemos que, finalizando a sétima era da igreja, Cristo, o Filho de Deus, em Espírito Santo, na sétima era da igreja, teve uma manifestação no reverendo William Branham. E isso foi uma manifestação muito grande em um profeta, a quem o Senhor lhe aparecia na coluna de fogo. Essa manifestação, porquanto foi por meio e através de um profeta, é chamada a manifestação do Filho do Homem. Tema do qual falaremos no próximo domingo. Portanto, não falaremos muito dessa manifestação, porque vamos deixá-la para o próximo domingo, no próximo estudo bíblico que nós teremos. Hoje nós estamos falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E recorde que sempre é Jesus Cristo. São 4 títulos de Filho de Jesus Cristo, nos quais ele se manifesta. Ele se manifesta como Filho de Deus, o herdeiro dos céus e da terra, como filho de Abraão, o herdeiro da terra de Canaã, como filho de Davi, o herdeiro do trono e reino de Davi, como filho do homem, o herdeiro do planeta Terra. E na Bíblia sempre vemos filho do homem. Isso nos fala de um profeta. Cristo, para a manifestação do Filho do Homem, tem que ter um véu de carne, um profeta, por meio do qual se manifestar. E manifestar esse título de Filho do Homem. Por isso, quando ele esteve aqui na terra, sendo o profeta do qual Moisés falou que seria o ungido, o Messias, o Cristo, ele sempre dizia o Filho do Homem, se referindo a si mesmo, porque ele era um profeta, o maior profeta que já pisou neste planeta Terra. Isto era o Filho de Deus na forma humana como profeta. Por isso, quando Jesus foi até uma cidade de Israel,
entrando a la ciudad, E quando estava entrando na cidade, ele viu um funeral. un funeral. Y una señora viuda E uma senhora viúva nesse funeral, de un joven que había a muerto, qual era mãe y era el único hijo, do jovem que tinha morrido. el único E era o seu único filho, que tenía, o único sustento que ela tinha para o seu lar. además de lo que ella pudiera Além de que trabajar. ela poderia trabalhar. Cristo pone la mano en E Cristo colocou a mão el ataúd no féretro y se detienen ou no caixão, los que van cargando e os que estavam carregando o caixão se detiveram. el ataúd y Cristo tuvo compasión de Cristo, teve la compaixão madre del niño que da era mãe do menino que era viúva, y le dice al niño, e então disse ao menino: levántate. levanta-te. Es un hombre que Notem dice bem, así a una persona um que está homem muerta, levántate. Que dizia assim a uma pessoa que estava morta: Todo levanta-te, el mundo quedó temblando. e que se levantou. Todo mundo ficou tremendo. Le entrega el niño, el jovencito. Entregou o jovem menino. Todo el pueblo decía, A sua mãe, todo o povo dizia: Deus visitou o seu povo. estaba visitándolo Deus estava visitando-o em um corpo humano, en carne humana. em carne humana. Era o Verbo, Era el o anjo do pacto, o Espírito Santo, Espíritu Santo, el Hijo de Dios, o Filho de Deus, vestido de un cuerpo de vestido carne, com um corpo de carne, visitando a su pueblo Israel. visitando o seu povo Israel. Que Dios visita a su pueblo. Essa é a maneira que Deus visita o seu povo. El ángel del pacto, la columna de fuego, O anjo do pacto, a coluna de fogo, en y con un profeta, num en un e com um profeta, hablando, guiando el pueblo, falando e guiando o povo, enseñando al pueblo, ensinando-o, y a través de e por meio desse profeta, hablando las falando as coisas que hão de acontecer, hablando a resurrección un niño, chamando um menino à ressurreição, la multiplicación de los peces, falando para a multiplicação dos peixes e pães, hablando la tormenta, falando a uma tempestade que enmudezca, para que se acalmasse, era Dios, e assim por diante. Era Deus nessa manifestação por meio do Espírito Santo, del ángel del pacto, por meio do anjo do pacto, el Hijo de Dios, o Filho de Deus, en el Hijo del Hombre. no Filho do Homem. Por isso ele dizia: No tienen ni o Filho do Homem não tem onde encostar sua cabeça. Pero también dice que Mas também dizia el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio que o dio Pai al Hijo, a ninguém julga, por cuanto es. senão que deu todo o juízo, Por eso es que por medio todo o de julgamento deu ao Filho, porquanto Cristo, é que será o juzgado, Filho do Homem. todo ser humano Por isso é que todo ser humano en el juicio final. será julgado Pero por intermédio de Cristo no juízo final. ya estará en cuerpo glorificado. Porém, os escolhidos já estarão em corpos glorificados e não passarão Cuando Cristo por fue isso. juzgado, Nós já fomos julgados limpió quando Cristo foi julgado. E Ele, com seu sangue, nos limpou de todo pecado e, consequentemente, não há motivo pelo qual sejamos julgados. siempre el juicio viene por O juízo sempre vem pecado. por causa do La pecado. ley de un país, Quem viola a lei de um país é julgado num tribunal. las leyes de un país, Quem viola as leis de um las país, leyes establecidas, aquelas leis estabelecidas em suas diferentes formas e para forman os diferentes para casos. diferentes casos. Cristo En vez de su iglesia, esteve no meio da sua igreja desde como el día de Filho de Pentecostés, Deus,
desde o dia de Pentecostes. É importante que nós entendamos isso, porque Cristo, como Filho de Deus, sendo o herdeiro dos céus e da terra, compartilhará com a sua igreja, com os crentes em Cristo que formam a sua igreja, ele compartilhará também do seu reino celestial. Porque de tudo que Cristo é herdeiro, todos os crentes em Cristo também são co-herdeiros com ele. Foi disso que São Paulo nos falou na carta aos Romanos, no capítulo 8, desde o versículo 14 em diante, onde ele nos disse que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E vejam aqui no capítulo 7 de São João, nos versículos 37 até o 39, nos dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura? Tem muitas pessoas que dizem: eu creio em Cristo do meu modo. Porém, Cristo nos ensina que tem que crer nele como diz a Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E o que são esses rios de água viva? O Espírito Santo, o qual produz o novo nascimento. E a pessoa nasce com vida eterna no reino de Deus. E isto ele disse do Espírito que haviam de receber os que crescem nele, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Porquanto, de tudo que Cristo é herdeiro, os crentes em Cristo também são. Ele foi glorificado. E os crentes em Cristo também serão glorificados. Ele é o herdeiro dos céus e da terra. E os crentes em Cristo também são co-herdeiros com ele, co-herdeiros dos céus e da terra. Ele é o herdeiro do trono e do reino de Davi. E os crentes em Cristo, com Cristo, também são co-herdeiros do trono e do reino de Davi. E de tudo que Cristo é herdeiro, os crentes em Cristo também são. E por isso, nós temos de estar conscientes da herança que nos corresponde como filhos e filhas de Deus. É importante conhecermos todas essas coisas para sabermos onde nós estamos parados no programa divino. Por exemplo, Cristo disse: saí de Deus e volto a Deus. Saí do Pai e volto ao Pai.
sencillo como eso. E os crentes em Cristo, de onde vieram? De onde saíram? De Deus. E retornarão a Deus. Tão simples assim. Dice, orando, dice, Cristo, orando, disse: glorifica tu Hijo. Pai, glorifica o teu Filho. Y del cielo E a voz do céu respondeu: lo he glorificado Já o glorifiquei y lo glorificaré e o glorificarei otra vez. outra vez. Y en San Juan capítulo 7 leímos Nós lemos no capítulo 7 de São João días que Cristo que naqueles dias em que Cristo dijo que el que tuviera sed Disse viniera a él y tomara del agua de la vida, que quem tivesse sede viesse até ele e tomasse da água da vida, recibirían. estava falando do Espírito que receberiam, No había él sido glorificado. mas ele ainda não tinha sido glorificado. Él fue glorificado. Por eso cuando Ele foi glorificado e por isso, quando ressuscitou, não o reconheceram os seus próprios discípulos. E recordem recuerden que la resurrección que a ressurreição dos crentes em Cristo, creyentes en Cristo de diferentes das diferentes etapas e da nossa etapa também, será cuerpos. em corpos glorificados. Si la persona era Se un ancianito o una a ancianita, pessoa era um ancião ou uma anciã, esperando que não fique você esperando que retorne resucite, uma pessoa anciã e que lhe diga: já ressuscitei. o tu abuelita. E que lhe diga: Estamos esperando que eu sou seu avô ou sua avó. jovencito, una jovencita nos Mas nós estamos esperando que retornem aquí cuando estaba e que seja um jovem ou uma jovem que nos diga: eu sou seu avô. seremos transformados. Y entonces Era o seu avô aqui quando estava no seu corpo físico. sentando de Quando nós os virmos, nós seremos transformados e então todos seremos jovens, aparentando a idade entre 18 e 21 anos de idade. somos De tudo que Cristo é herdeiro, en Cristo. nós também somos co-herdeiros com Ele. Por exemplo, Cristo disse: No andar en tinieblas, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. de los creyentes, E depois, falando dos crentes nele, ele disse: vós sois a luz do mundo. Perceberam? todo lo que Cristo es, los Tudo que Cristo é, los creyentes. os crentes nele também são. La promesa para Abraham es que su descendencia sería como las estrellas del cielo. A promessa a Abraão é que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Resplandeciente de la mañana. E Cristo é a principal estrela Hombres estrellas. resplandecente da manhã. Homens, estrelas. Puede estar raro Para algumas pessoas, decir hombres estrellas o mujeres pode estrellas. soar raro dizer homens estrelas ou mulheres estrelas. Mas notem bem, Y en nos esportes dizem: dicen, fulano de tal fulana es una é a estrela da equipe. E lá em Hollywood dizem: fulano ou fulana é uma estrela. en el cielo de Mas no céu de Deus, no céu de Cristo, los creyentes. as estrelas são os crentes nele. E ele é a estrela resplandecente da manhã. E os mensageiros do Senhor, das diferentes etapas, são estrelas também. Por isso a Escritura diz que ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e são 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja. E o sinal para a vinda do Messias é quando essas estrelas estão alinhadas. Ficou em linha São Paulo, o primeiro, ficou em linha o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, todos alinhados. Depois vem a estrela resplandecente da manhã, o luzeiro da manhã. Nos crentes em Cristo se cumpre a promessa a Abraão Eso es. de que a sua descendência, a sua semente seria como estrelas do céu.
Isso é astronomia espiritual. Y también Cristo E Cristo também é o sol da justiça. el sol a los que temen mi nombre nacerá. O sol. El sol Aos que temem o meu nome nascerá o sol da justiça e em suas asas trará salvação. Malaquias capítulo 4, versículo 2. y la iglesia. E a igreja? É a lua. Así es que vean cómo lo Assim, físico vejam como o físico representa o espiritual. es importante conocer É importante conhecermos los símbolos, os símbolos, pero sobre todo porém, sobretudo, está tipificando. o que esse símbolo está representando. Es importante estar consciente É importante estarmos conscientes del tiempo do tempo nosotros de vivir en el programa divino. que nos correspondeu viver no programa divino. Nosotros vivir en el tiempo, Não nos correspondeu viver no tempo de Noé. en aquel tiempo, Naquele tempo, o programa era construir a arca, siendo creyentes que sendo crentes que praticavam los sacrificios, os sacrifícios pelo pecado, como fue establecido como foi estabelecido para Adão. pero Mas nuestro tiempo es o nosso tempo é um tempo paralelo tiempo de Noé. ao tempo de Noé. Cristo dijo que Cristo disse que, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. será también E como foi nos dias de Ló, também será a vinda el Hijo del Hombre, ou a manifestação do Filho do Homem. São Lucas capítulo 17 24 versos e São Mateus capítulo 24, versículos 34 ao 39. si no conocieron E ele disse: el diluvio y e não conheceram até que o dilúvio veio e levou a todos. Assim se passará com a humanidade, com o mundo, hasta que venga la gran tribulación que não conhecerá até que venha a grande tribulação e leve a todos. tipifica Porque los juicios o julgamento de lá, tribulación. o juízo do dilúvio representa os juízos que virão na grande tribulação. É importante Tanto de la estarmos informados do programa divino persona le toca para o tempo em que corresponde a cada pessoa viver. ahí está Porque está aí para la persona o alimento espiritual para essa pessoa. A palavra de Deus para o tempo presente. presente. Ahí estará la E aí estará a revelação de quién es el Hijo de Dios, de quem é o Filho de Deus, Jesucristo. de quem é Jesus Cristo. Recuerden que Y ese recordem conocimiento no lo obtuvo Pedro Que Pedro de carne y sangre, o sea, no lo recibió. não obteve essa revelação, esse conhecimento de carne e sangue. Ou seja, ele não recebeu de algum professor, de algum mestre, de algum rabino, del Espíritu Santo. mas isso lhe veio do céu e, consequentemente, lhe veio da parte de Deus por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito é que tudo esquadrinha, Revelado, até o oculto de Deus. y lo da E o que não foi revelado, o esquadrinha e o traz à luz. E revela-o ao povo. Cristo, em Espírito Santo, no meio da sua igreja, é o Filho de Deus manifestado na sua igreja. Por isso, em Apocalipse, no Apocalipse, capítulo 12, verso 18, no capítulo 2, versículo 18, nos diz: e escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. vean el Hijo de Dios Então, notem, hablando allá en o esa Filho de Deus falando lá nessa quarta cuarta etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. y para tener el cuadro E para termos o quadro mais claro,
El verso 29 dice, Aqui no versículo 29 nos diz: de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hablando a las iglesias es el Hijo de Dios. Hablando a las iglesias. O Espírito Santo falando El título de Hijo às de Dios. igrejas é o Filho de Deus falando com as Por igrejas. eso É o título de Filho su mensaje viene de Deus manifestado. Por isso sua mensagem vem do trono de Deus, onde Cristo está sentado à direita de Deus. a través del Apocalipsis encontramos la voz Ao longo do Apocalipse nós vemos de Cristo, a voz de Cristo como Hijo de Dios, Filho de Deus, hablándole a su iglesia, falando à sua igreja, por intermédio dos diferentes mensageiros, que son os quais los 7 espíritus são de Dios que están os 7 Espíritos de por toda la Deus tierra. que percorrem toda a Las terra. 7 estrellas en la diestra del São Señor. também as 7 estrelas na mão direita do Senhor. Todo eso, Tudo isso Cristo, el Hijo de Dios, é Cristo, Filho de Deus, en ese Espíritu Santo, em Espírito Santo, en la dispensación na dispensação del Hijo de Dios. do Filho de Deus. Como Hijo de Dios, Como Filho de en su Deus, iglesia, desde el día de Pentecostés hacia acá, está na sua igreja desde o dia de Pentecostes até hoje, a su iglesia, al Dios, falando à sua igreja. Ele disse: Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. también dijo Também disse: otras ovejas, Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, cuales también debo as quais também devo trazê-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. São João capítulo 10, do versículo 14 em diante. las ovejas son As ovelhas são os crentes em Cristo. creyentes en Cristo. Su voz A sua voz evangelio, é o Evangelho. y arriba es O aprisco é a sua igreja. y el buen pastor es E o bom pastor Cristo, é Jesus Cristo, el Hijo de Dios, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Salvador. Como Hijo de Dios, Ele está está en espíritu, em Espírito Santo, en como medio de Filho su de iglesia. Deus no meio da sua igreja, Ese es el título e esse é o título que que corresponde a Cristo de su iglesia, no meio da sua igreja en ese em Santo, Espírito Santo, Hijo de Dios. Filho de Deus. Cuando esté en el reino, Quando estiver no reino milenar, el título de Hijo o título de filho de David, será Filho de Davi. y ahí lo vamos a E vamos deixar isso aí. título de Hijo del Hombre, Ainda nos falta o título de Filho do Homem, cual va o qual a tener terá todos los títulos todos os títulos dentro de esa manifestación, dentro dessa manifestação título de Hijo del Hombre, do título de Filho do Homem. como Hijo de Dios, Como Filho de Deus, heredero de los cielos y de la é tierra, o herdeiro dos céus e da terra. y el novio o esposo de su iglesia, O esposo da sua igreja, chamando llamando e ajuntando aos escolhidos todos los que están escritos todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, en la iglesia del Señor, que são os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. está desde antes de la Este livro esos nombres está desde antes da fundação do mundo. verdaderamente E esses nomes são aqueles que estiveram eternamente na mente de Deus para serem manifestados nesta terra como filhos e filhas de Deus. y es el E esse é o reino que passou que pasó a otro pueblo, a outro povo. y por consiguiente E, consequentemente, pasó a la iglesia de essa é a bênção que tendrían los hijos e hijas de Dios, que os filhos e filhas de Deus
que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu teriam, e que passou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ao termos este conhecimento de que nós estávamos eternamente em Deus e de que seríamos redimidos por intermédio do sacrifício de Cristo, chamados e colocados no seu corpo místico de crentes, que é a sua igreja, que é o seu reino espiritual, isso nos dá tranquilidade e paz, sabendo que nós estamos assegurados com Cristo e por Cristo no seu reino. Quanto ao nosso futuro, depois desta vida terrena, não há dúvidas, porque sabemos de onde nós viemos, o porquê nós estamos aqui e para onde iremos quando termine a nossa vida terrena. Quando termine a nossa vida neste corpo físico, iremos ao paraíso, à sexta dimensão? Se for o caso de que o nosso corpo físico morra. E se não, nós seremos transformados quando Cristo vier, com os crentes que morreram, já ressuscitados. E quando nós os virmos, seremos transformados. Tão simples assim. O programa divino é simples. Por isso é que 90% dos crentes em Cristo, ao longo de todo o tempo, de todas as eras, através da dispensação da graça, foram pessoas simples. E o próprio Cristo, um jovem carpinteiro de Nazaré, tão singelo, que numa ocasião ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É porque Deus atua em simplicidade, em singeleza. Se Deus não atuasse em simplicidade, pessoa alguma entenderia algo. E é por isso que os simples o captam, o recebem e recebem a bênção da salvação da sua alma. Lembrem-se de que a alma é que obtém a salvação. O corpo físico ainda está com problemas. A maior parte dos seres humanos tem problemas de saúde, tem problemas de que envelhecem, tem problemas de que não podem viver aqui por muito tempo. Esses são problemas que foram herdados de Adão e Eva. Mas temos a promessa do segundo Adão de que nós somos co-herdeiros com ele e, consequentemente, somos herdeiros e co-herdeiros da vida e a vida eterna. Há uma ordem. Primeiro nós recebemos o nascimento no campo espiritual, na dimensão do Espírito, porque o novo nascimento é celestial, é no reino de Deus. E depois nós receberemos a transformação, onde obteremos o corpo que Deus pensou e que desenhou para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Algumas pessoas se perguntam: como será o corpo que nós teremos? E se olha no espelho e diz: como será o corpo novo que eu terei? Não se preocupe, que o corpo que receberá será perfeito e será glorificado,
como o corpo glorificado do nosso Salvador Jesus Cristo, que está tão jovem como quando subiu ao céu e está aparentando entre 18 e 21 anos de idade. Nos espera una herencia muy grande. Assim, uma grande Somos coherederos con herança nos espera, porque somos co-herdeiros com Cristo, nosso Salvador. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque Ele é o nosso irmão maior. Por eso dice en Hebreos Por isso, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, anunciar no versículo 12, disse: Anunciarei o teu nome aos meus irmãos, nos llama hermanos. o nome de Deus. E Ele nos chama de irmãos e também nos chama de amigos. Él es Ele é o nosso irmão mais velho, nosso irmão maior. Por isso, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Él es Ele é o segundo Adão. y nosotros somos E nós somos descendentes do segundo Adão del segundo Adán por meio do novo nascimento. E, y por consiguiente consequentemente, herederos con él, somos co-herdeiros com Ele aquello lo cual él es de tudo aquilo heredero. que Ele é herdeiro. El Hijo de Dios, O Filho de Deus, el heredero o herdeiro de los cielos, dos céus Él es el e da heredero. terra. Ele é o herdeiro, Somos porém nós somos co-herdeiros com Ele. Él es la Ele é o anjo do pacto. por eso Por isso, Cristo en una ocasión numa dijo, ocasião, Cristo disse: en el cielo, na ressurreição, en la no céu, resurrección, não se casam, ni se casan, nem se dão casamiento, em casamento, como los mas são como os anjos. cuando estemos ya Quando nós já estivermos com o nosso novo corpo, terminados, todos os nossos problemas terminarão. y eso E isso está muy cerca. está muito próximo. Todas las señales Todos os sinais que marcan el tiempo que marcam o tempo han estado apareciendo estiveram aparecendo y nosotros e nós não podemos ignorá-los, reconocerlas senão reconhecê-los y prepararnos e nos prepararmos para nuestra transformación. para a nossa transformação. Habrá algo que nos dará la fe. Haverá algo que nos dará fé para sermos transformados. Reverendo William Branham, O reverendo William Branham disse que serão 7 trovões capítulo 10. do capítulo 10 do Apocalipse, do qual Hablaremos provavelmente estaremos falando en no próximo estudo bíblico, que será titulado que terá como título Hijo del Filho do Homem. Y su herencia pues es E a sua herança, pois, el planeta Tierra, será o planeta Terra com tudo que tem lo que tendrá e com tudo que ele terá no futuro. Si hay una persona que todavía Se no tem alguém aqui como Salvador, que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso neste momento. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, enquanto ele ainda está na sua manifestação la manifestación del do título título de Dios de Filho de Deus no meio da sua igreja. Vamos a dar la oportunidad que puedan pasar al frente para orar por ustedes, los que todavía no reciban a Cristo. Damos a oportunidade de que vocês possam chegar até aqui na frente para orarmos por vocês. Todos os que ainda não receberam Cristo. Pasar al frente los niños E em cada país podem também chegar até aí na frente. años en adelante. E as crianças de 10 anos também. Tantas que estão aqui presentes como as que estão em outras nações. En otras naciones. En algún momento se va a completar el número de los Em algum momento se completará o número dos escolhidos de Deus, o número dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Habrá un cambio. E então haverá uma mudança. Haverá uma mudança no programa divino.
el programa de E cuando digo que habrá un E cambio, quando eu digo que haverá uma mudança, será uma mudança Cristo que está como de Cristo, sacerdote, que está como sumo sacerdote león, para Leão, para Rei de Reis e Senhor dos Senhores. vamos a estar puestos en Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que han venido a las pies de que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, para que Cristo las reciba, para que Cristo as receba no seu reino, les perdone, as con su perdoe, sangre, limpie de todo as pecado, limpe de todo pecado com seu sangue, y sean bautizados sejam batizadas na água no seu nome, Cristo as batize com Espírito Santo e fogo ante fuego, e produza o novo nascimento que des el nuevo nacimiento. em vocês. Con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, estas personas com todas estas pessoas que estão chegando para recibir, para Te receber como único e suficiente Salvador. Padre Celestial, Pai Celestial, eu as encomendo nas Tuas mãos e Te rogo que lhes dê eterna, a vida eterna e as receba em Seu reino, por meio de Cristo nosso Salvador, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo essa oração que estaremos fazendo. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho en mi corazón, e a Tua fé nasceu em meu coração. toda mi alma, Creio em Ti com toda a minha alma. que tú eres el Hijo de Dios. Creio que Tu és o Filho de Deus. Señor, creo en ti con toda mi alma. Senhor, creio em Ti com toda a minha alma. Primera venida en carne humana. Creo en tu nombre. Creio na Tua primeira vinda em carne humana. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. En la cruz del Calvario, Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. reconozco que soy Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. doy esta- Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, te recibo, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. te ruego perdones mis Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, de todo pecado, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, Espíritu, que me batizes com Espírito Santo e fogo e que produzas um novo nascimento em mim. quiero nacer en tu Eu reino, quero nascer no Teu reino, mente contigo, quero viver contigo en tu reino. eternamente no Teu reino. Haz una realidad Faça da salvação que ganhaste para mim la salvación, na cruz do Calvário ganaste su uma realidade na minha vida. Eu Te rogo eterno y no Teu nome eterno e glorioso, Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém Y amén. e amém. Ustedes me dirán, Vocês me dirão, quiero ser bautizado. eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo o mais rápido possível. Bautizado, Porque Ele disse, quem crer salvo, e for batizado será salvo, será condenado. mas quem não crer será condenado. Me pueden Quando podem me batizar? É a pergunta de vocês. por cuanto ustedes han E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, ser bautizados, podem ser batizados. Cristo les bautiza Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, y produzca. que produza um novo nascimento em vocês. E Nos veremos nós eternamente en el reino de Cristo. nos veremos eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. El bautismo en agua O batismo na água es tipológico. é simbólico. El agua no A água não tira os pecados. Cristo lo que nos limpia. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. En agua, Mas o batismo na água viento é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, del cual dijo el que o qual cree y disse: sea bautizado, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. cuando Juan estaba predicando, Até o próprio Jesus estaba Cristo bautizando allá en el Jordán, en la foi até o Jordão, Judea, onde João estava pregando e batizando, desde lá na terra da Judéia. a donde Juan E ele estaba saiu de Nazaré bautizando, e foi até onde João estava pregando e batizando,
para que fosse batizado por João Batista. E vejam vocês, segundo a carne, Ve ustedes, Maria María, e Isabel, María y Elizabeth que era a esposa do sacerdote Zacarias, de elas Zacarías el sacerdote eram parentes. por tanto, Portanto, Jesús y Juan Jesus e João eram de la misma familia. da mesma família. Pero Juan había Porém, João esteve dizendo: nosotros está uno entre vós que yo no conozco, tem um que eu não conheço, ou que vós não conheceis. santo y fuego. E ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. E quando João o viu Por las aguas bautismales, entrando nas águas batismais, João lhe disse: yo tengo necesidad eu de é que ser tenho bautizado necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. Entonces Juan ya no discutió. Então João não discutiu mais e o batizou. Cuando lo bautizó, E quando o batizou, aguas bautismales, vio ao Jesus subir das águas batismais, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma de uma pomba. estorbando. Notem o que João estava estorvando. El Espíritu Santo sobre Estava estorvando que o Espírito Santo viesse sobre Jesus se ele não o batizasse. Mas se o batizasse, o Espírito Santo viria sobre Jesus. sobre Jesús. E ele veio sobre Jesus. Dijo, el que me va a mandar Então João disse: sobre el cual tú veas quem me mandou batizar me disse: sobre quem tu vejas o Espírito Santo descer e permanecer sobre ele, esse é ele. Ou seja, ese es el Mesías. este é para quem tu estás preparando-lhe o caminho. Si se Esse é o llevan a ser Messias. cuando niños, E se eles chegaram a se conhecer quando eram crianças, cuando jóvenes, notem que já parte que les tocó quando el jovens, programa divino. El ángel Gabriel essa é a parte que lhes tocou no programa divino. vino O anjo Gabriel interveio nas duas ocasiões, llevando el mensaje levando a mensagem ao sacerdote Zacarias de que Zacarías de que ele e sua mulher Isabel tendría un niño, teriam um filho le pondría por nombre e que lhe poriam por nome João, o qual el cual vendría delante de viria diante do Senhor, el camino lhe preparando o caminho, con espíritu y e virtud. viria com espírito e virtude de Elias. Ese fue el Esse foi o terceiro Elias, otro hombre con el um outro homem com o ministério de Elias. y E seria sería el que quem introduziria e precursaria o Messias en su venida na sua vinda. y lo bautizó O batizou e viu o Espírito Santo descer sobre se Jesus llenó de regocijo. e encheu-se de regozijo. El mismo Cristo O próprio Cristo fue bautizado foi batizado por Juan. por João. ¿Cuánto más nosotros tenemos Muito necesidad mais de ser nós temos bautizados a necessidade de sermos en batizados nombre del Señor? no nome do Senhor. Es un mandamiento É um mandamento del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo, En onde nos identificamos nós nos identificamos com Cristo sepultura, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Esse é o simbolismo do batismo na água bautismo en agua en el nombre no nome del Señor. do Senhor. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados si Cristo les bautiza. Portanto, El Espíritu Santo y fuego y por todos vocês podem ser batizados, el nuevo nacimiento, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, por toda produza um novo nascimento em vocês e nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no glorioso reino de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deixo com vocês aqui o reverendo João Ramos, que lhes indicará como devem fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. y en cada iglesia, E deixo em cada país e em cada igreja o ministro correspondente para que lhes mostre como devem fazer para serem batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. continúa pasando Que todos continuem passando uma tarde feliz, Cristo nuestro, repleta das bênçãos de Cristo nosso Salvador, del Hijo de Dios, do Filho de Deus, del heredero do herdeiro, de los cielos, dos céus e da terra, de la tierra, do qual del cual nós somos
coherederos. co-herdeiros. Que Dios le bendiga. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continue desfrutando uma tarde feliz. Conosco aqui, Nosotros, el reverendo, o reverendo honramos João Ramos. E em cada país, como já lhes disse, ministro o ministro correspondiente. correspondente.